É impressionante. Vocês vão conhecer a história do Edu Morcego, casado com a Sandra, 41 anos, professor de educação física. Ele nasceu com 40% de visão, hoje ele tem cerca de 10%. Tudo isso, toda essa tragédia, que seria uma tragédia para qualquer pessoa, para desanimar de tudo, para ele serviu para motivação, praticar judô, corrida, rapel, remo, ciclismo, paraquedismo, montanhismo. E com o apoio do guia e montanhista Carlos Santalena, ele está vencendo um desafio e vai contar para vocês que desafio é esse. Edu Morcego, vem aí! Com o glorioso Carlos Santalena. Ei, figura. Oi, Carlos, tudo bem? Ei, meu. Tudo bom? Tá aqui no meio. Pode ser desse lado? Pode. Estamos no meio aqui, você fica de centroavante. Meu, onde é que você conheceu o Carlos? Descendo ou subindo? Acho que subindo. Subindo. Sempre subindo. Sempre subindo. Ora, que legal. Quando uma pessoa tem um problema como o teu e desanima, reclama de dor de cabeça, dor na coluna, qualquer coisa, dor nas costas, você faz disso o contrário. Você faz disso um motivo para se superar. E quando começou? Como é que você conta a tua história, Edu? Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Um prazer. A plateia tá cheia hoje, hein? Aí. E pior é que há 41 anos tem essa pinta de 18, meu. Cheio de gente bonita na plateia hoje. Que beleza. Que pena que eu não posso ver tudo isso, mas tudo bem. Não, mas você, descreve aí, Faustão. Você enxerga muito mais do que nós. Porque a tua visão é mais aguçada em outro aspecto. A tua sensibilidade é absurda. Tua força de vontade dá de 10-0 em qualquer um de nós aqui. Porque a gente que acha, que enxerga, que faz tudo isso, reclama de qualquer coisa. E você, com tudo contra, você serve de inspiração. Eu tenho a impressão que para o próprio Carlos não deixa de ser uma motivação, né, Carlos? Você vê um cara que tem tudo contra e ele acaba até puxando e transformando você num cara mais otimista e tendo uma visão diferente da vida. Com certeza. A forma com que o Edu passa pelas dificuldades ensina muito a gente, né? E principalmente com a leveza que ele passa por essas dificuldades, né? Então é um grande ensinamento, inclusive para quem o acompanha aí nas montanhas, é sempre um grande ensinamento andar com ele. Você chegou a dar aula como professor de educação física mesmo, ou não? Você se formou só para te ajudar, para ter fisicamente condições de superar os desafios? Eu dava aula para um grupo de deficientes visuais lá no Parque da Juventude, deficientes visuais e guias voluntárias, né? Então eu cheguei a dar aula e fiz estágio, né? Tinha que fazer estágio, eu estagiei em escola. E quando é que pintou essa oportunidade de você, esse sonho, que tudo bem, querer ir para do pico lá dos Alpes suíços, tudo bem. Não, você vai se meter em 7, pô. Então, São isso, né? 7, não, são 7, né? Isso. Exatamente. Então, tudo começou em 97, quando eu comecei a praticar o judô, né? Então, pratiquei o judô por 9 anos. E chegou um momento da minha vida que eu tinha que optar, ou continuar praticando o judô, ou ir trabalhar. E aí eu peguei e fui trabalhar. Entrei numa grande empresa, comecei a trabalhar, e aí eu comecei a praticar corridas de rua. E nesse meio tempo... quer dizer que cada esporte tem um seu tempo. Cada esporte tem um tempo, né? Fazendo um resumo grande aqui para você. E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma galera chamada Grupo Terra, né? E eles levavam as pessoas com deficiência visual para a natureza, fazer a inclusão do deficiente visual na natureza. E um dia, nesse passeio, eles perguntaram qual que era o sonho dos deficientes. Aí cada um queria conhecer um artista. E é bom que você está contando, e as imagens aqui no telão estão mostrando para a galera, você com o Carlos já praticando. Assim,
Eu sei que tá subindo, mas uns morrinhos só por enquanto. Ser cansado, ele também, e treinando, olha lá. Tem um time, é a família. E aí eles perguntaram, né, qual que é o seu sonho? Eu falei, eu queria praticar uma corrida de aventura. Os caras falaram, meu, esse cego é perturbado, cara. O cara, de vez fazer tanta coisa, o cara quer se enfiar no meio do mato, fazer corrida de aventura. Então, pra galera que não sabe o que é uma corrida de aventura, são 4 modalidades que você pratica ao mesmo tempo. É correr, remar, praticar o rapel e bike. Pô, subir montanha é moleza perto disso aí, meu. É moleza. Já tô cansado, não, moleza. Você vai de helicóptero, não é isso? Tem um patrocinador que vamos arrumar. O comandante lá, aquele da Atena, leva de helicóptero, vocês param lá em cima, filmam um monte de coisa e traz para aqui pro Faustão. Fala, Faustão, tô aqui no pico do sei da onde. Então fui enganado, porque quando falaram do helicóptero... Não deram até hoje, você tá esperando o helicóptero. Eu tinha que ir andando. Ele falou, Tá não, tá vendo logo como é que ali, é? tá logo ali. Sabe logo Olha ali esse de negócio Mineiro? de corrida e de aventura, meu. Tá vendo? Vocês que gostam de praticar esporte, tô falando para as meninas do balé aqui, a galera, quer dizer que são 60 quilômetros. Isso, se você não se perder, tá, Faustão? Porque se você se perde... tem isso também. Então, se você se perde, virou 80, Porque mas onde 90. Não é floresta? Isso é em selva? Isso, são trilhas, né? Que tem uma empresa que organiza esse tipo E de tem um esporte. monte de gente que se perde. Você precisa ter muita experiência nisso. Né? Então, o divertido é isso. E você está casado com a Sandra há quanto tempo? Há 20 anos. Ela tá 20 hoje aí anos? na plateia. E cada vez que você sai numa dessas, a Sandra fala, meu Deus do céu, onde é que ele vai voltar, pô? Não, e o pior... Você é casado também, Carlos? Eu eu tenho uma namorada, não sou casado ainda. Sim, então, a namorada já está também sofrendo a curiosidade, porque são 60 quilômetros, e esse risco, mesmo com gente de experiência, pode se perder numa selva, numa floresta, imagine quem não tem. É um perigo também, né? Com certeza. A gente tenta levar a família junto também, sempre que pode. Tem um filho bom. pequeno, leva a família. Vocês estão lá para garantir a comida, que a dona Sandra deve fazer a comida. Será que você vai, Sandra? Na fazenda, ou na floresta ainda? Alguém acha a Sandra aí na plateia e pergunta para ela se ela vai. Vou perguntar onde é que está a Sandra aí. Ó. Olha aí, a Anne achou. Vou aqui falar com a Sandra. Olha aí. Tudo bem, Sandra? Ô, Sandra, o que ele está falando aí? Que você está fim de te convidar para ir na floresta fazer comida ainda, pô? Não, ele sabe fazer comida, melhor Ele que que se eu. vire, né? Ele faz melhor que eu. Olha, você está brincando, ele sabe cozinhar? Sabe. O que ele sabe cozinhar? Eu vou falar para ele ir lá no programa do Edu Guedes, da receita. O que ele Tempera tem? feijão, faz arroz, melhor do que eu. Olha aí, meu. Soltinho. Eita! Agora vamos lá, então. Com tudo isso, aí você já fez... Olha, ele vai ser o primeiro deficiente visual sul-americano a escalar os 7 picos mais altos do mundo. Você já fez o quê? Lá na Rússia, aquele Elbrus. Isso. A minha primeira montanha foi em 2017, o Quantos Elbrus. centímetros tem? São 5.000... 642 metros de altitude. Porra, meu, 5.600... E 42. Pô, eu já fui para La Paz, na Bolívia. É tão alto que o avião lá, em vez de descer, ele sobe na hora de aterrissar, porque é 4.100. Que eu achava que era muito. 5.600. Olha, ó. Aí, galera, vocês viram aí no telão aí, ó. Quanto tempo leva, ô Carlos? Essa subida é uma subida de 7 dias, né? Tem um monte de gente com vocês lá. Quem que é? Tudo estrangeiro? São estrangeiros que compartem um acampamento base aí conosco, né? Então, uma subida sobre um glaciar, a gente tem que usar grampons, que são esses pinos, né? Nas botas, para a gente poder deslocar no gelo. Qual a temperatura aí? A temperatura aí pode chegar a menos 25, menos 30 em dia de cume. Olha aí, galera. Você gosta de um friozinho, né, meu? Gosto nada, eu gosto Não, pô, com esse corpício aqui, ó, aí você gosta de um frio. Gosto Tô nada. vendo você andando lá feliz ainda, olha lá. Chega, eu fiquei até cego de nervoso nesse Olha frio. aí. Quanto tempo foi? Pensa um cego nervoso no frio. Eu falei, aí, meu é. Deus, eu não tô vendo o sol. O cara falou, mas você não vai Aí ver. sofre mesmo. Eu tenho um pavor. Você já foi? Você morou na Suíça, né, João, lá? Mas eu não escalava nada. Edu, o que você aprendeu mais com o Carlos e Carlos, o que você aprendeu mais com o Edu nessa convivência toda de vocês? Bom, eu posso Que dizer... pode falar aqui hoje, né? Eu posso dizer que eu aprendi a enxergar com o Edu, né? Uma vez que a gente chegou no cume do Kilimanjaro, eu me lembro muito bem que a gente estava sentado no cume e eu perguntei para ele, Edu, o que você está vendo agora, né?
e ele pôde me descrever exatamente o que estava à minha frente, né? E ainda com muito mais sensibilidade do que eu havia realmente visto e sentido. Então, desculpa, Então, mas posso o dizer imbecil que aqui ele- falou porque eu tenho outras pessoas que eu conheço que têm a deficiência visual e eles conseguem superar. É isso que o Carlos está falando, é um negócio muito sério. Eles têm um superpoder de, com sensibilidade, surpreender a gente a cada minuto. Né? Tanto que Exatamente. eles são autossuficientes, eles conseguem se virar sozinhos em muitas coisas. É que geralmente o cara pega no braço errado, o que os caras fazem, em vez de ajudar, prejudica, não é isso? Mas na montanha, cara, assim, uma coisa que eu aprendi muito bora, tal, aquela coisa doideira, e toma um rola, e cai e levanta. Na montanha, não. Na montanha você tem que ser um cara mais tranquilo, com E calma. quem é o mais tranquilo, você ou o Carlos? Os dois. Ah, é? Mas o Carlos, o cara já experiente, né? Já subiu muitas montanhas, então ele falava assim, calma, morcego, calma. Você é selvagem, mas tenha calma. Não é agora. Vai, morcego, agora ainda esperar com o seu filme aí, o Batman aí está aparecendo, ninguém aguenta você. E tem quanto tempo leva, por exemplo, nesse da Rússia, para chegar ao cume, para chegar ao pico mesmo? Esse da Rússia são 7 dias, né, de expedição, e o Kilimanjaro, que é da África, são mais 7 dias de expedição, só em Qual é a montanha. altura do né? Kilimanjaro, Carlos? 5.895 metros. Ué, mais de alto altitude. ainda do que- É mais alto ainda, O um que pouco tem mais pela frente? difícil. Já foram 2, tem 5 pela frente? Nosso próximo plano é ir para a Aconcagua, que é a maior montanha aqui das Américas e a maior montanha do mundo fora do Himalaia. Então é um desafio já a 6.962 metros de altitude, são 20 dias de expedição, temperatura média aí de menos 20 graus Celsius, então um desafio ainda maior e certamente um grande marco aí para o montanhismo, né? Ter o Du conseguindo aí ser o primeiro sul-americano, né, com deficiência visual a chegar ao topo do Aconcagua, né? Então uma montanha que a gente sofre muito para fazer o cume, é bastante difícil. Então estar com o Edu e ver ele chegando é uma superação imensa, né? Um exemplo muito grande que a gente tem de vida andar com ele nessas montanhas aí. No Aconcagua eu não tenho dúvida que vai ser igual, né? Que não vai ser diferente. No caso dos Alpes, qual é o mais alto? O mais alto da Europa é o Elbrus, que é na Rússia, né? Então a gente considera a Europa Oriental. A Europa Ocidental seria o Mont Blanc, o maior da Europa Blanc Ocidental, mas dentro desse projeto a gente considera o Elbrus, porque é o maior da Europa como um todo, né? E o projeto envolve escalar a maior montanha em cada continente. Ah, tá. Eu aproveito para pedir a colaboração de empresários e empresas, porque ele precisa de patrocínio, precisa de retaguarda, e não é só questão de um sonho de um deficiente visual, só isso já valeria, mas é para uma demonstração de que você tem que acreditar nos seus sonhos, e você que tem saúde, entre aspas, tem tudo normal, quando você vê um exemplo como desse cara, uma história, e a fraternidade, a irmandade desses dois, aí é que está o grande segredo, o grande exemplo, a grande referência nos tempos de hoje, onde a dificuldade de relacionamento é cada vez maior. Você vê que a internet, que era para unir as pessoas, acaba afastando as pessoas por causa do egoísmo, cada um fica dentro do seu mundo, e nesse caso aqui não, são só os dois, né, superando os desafios, e isso traz um efeito de referência, eu repito, de exemplo, de lição de vida para todo mundo. Fala, meu. E uma... É verdade mesmo. Esse é o Edu Morcego, Carlos Santalena. Esse do telão agora, o que é, Carlos? Esse é o Kilimanjaro, na África, África. maior montanha do continente africano. E o legal, galera, falando dessas duas montanhas, rapidinho, que foi duas montanhas que eu fiz assim na sequência. Eu fui pro... Ah, você estava na neve e pulou aí, que é calor? Não, eu fui Você é para louco. eu fui pro Elbrus, voltei pro Brasil 20 dias, preparei a mala, já peguei o voo e fui para África. Ah, tá. Jogo também é o rápido. seguinte, lá você deixou todos os agasalhos e pegou uma cueca e foi para lá. Olha lá, 5.895. E isso Olha, aí ali pra no meio da mostrar, selva, o que galera. vocês foram fazer no meio da selva ali? Tem bicho, olha lá.
elefante, leão, tudo. Ah, O que é? a gente foi caçar leão selvagem, né? O morcego tava atrás de leão Olha, selvagem. o Edu Morcego voando lá na África. Agora voa que eu quero ver, morcego. Tá vendo? Essa é a história do Edu Morcego, que já foi a 2 picos extraordinários, um na Rússia e outro na África. Tem mais 5 para realizar todo esse desafio. Ao lado do Carlos Santalena, que é um cara muito experiente como guia e montanhista. É um belo exemplo de fraternidade, de união, e isso que é sucesso em equipe. E eles formam, com mais o Diniz, Diego Diniz. uma equipe. Sucesso se faz com equipe, seja o tipo de atividade que for. Tá, aqui uma lição de vida para todos nós. Parabéns, obrigado, meu. E o mais legal, Fausto, é que eu e o Diego, a gente montou um projeto, chama Aventura Inclusiva, né? E a gente vai começar a dar treinamento para guias de turismo, né? A como conduzir deficientes visuais em trilhas, né? Porque tem muitos deficientes visuais que às vezes quer fazer trilha, quer fazer Não sou acampamento. deficiente visual, que tem muita gente se perdendo em floresta aí, enxergando, entre aspas, não enxergando porra nenhuma. E vai de grupo e se perde. Então, o cara não sabe que o negócio é muito sério, porque normalmente tem que ser... Claro que risco existe sempre, mas tem que ter gente experiente. Então, e a gente quer treinar esses guias, porque às vezes o deficiente vai contratar uma empresa e a empresa recusa o deficiente visual. Pô, eu não sei como conduzir, né? Num primeiro momento parece ser uma coisa muito complicada, mas quando a gente der o treinamento para vocês que são guia, que estão assistindo aí, galera, vocês vão ver que é mais fácil que tomar doce de criança. Olha aí, imagine, olha que absurdo. E hoje em dia as crianças estão espertas, hein? E quero colocar o nome das pessoas com deficiência lá em cima. Deficiência visual, física, auditiva. Tudo e é mostrar possível para as superar. pessoas. Basta ter metade da força de vontade tua, com o apoio de gente como o Carlos, vai acontecer. Né? E mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência visual, física, auditiva, né? Qualquer tipo de deficiência pode também estar nesse segmento. Né? Que maravilha. É isso. Obrigado, Edu. Obrigado, Carlos. Obrigado. Aí, uma história que é uma bela lição, eu repito, de vida para todo mundo. Do Edu Morcego e do Carlos Santalena. Obrigado, garotos. Obrigado, Fausto. Encerrando.